Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita. Vamos entrando aos poucos, vamos caminhando mais uma vez, finalizando, próximos de finalizarmos um ano aí. Tá quase. Tá quase, né? Tá quase. Com muita alegria. Nós ficamos juntos aí durante esse ano todo, ano passado, já faz o quê? Uns 3 anos já, né? E com muita alegria. A gente faz tudo isso com muito amor, procurando levar para vocês trabalhadores do Seara, para vocês que não são trabalhadores do Seara, vocês que são da página de tratamento. Hoje nós estamos com 6 redes sociais. Para quê? Para a gente aprender. Porque eu aprendo com vocês, o Newton aprende com vocês, e nós também estamos passando aí as informações da doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa, consoladora, que é a doutrina espírita. Então, sejam bem-vindos. É um prazer imenso recebê-los mais uma vez. Daqui a pouco nós vamos receber um amigo, uma pessoa da cidade de Matão, que vai nos trazer uma experiência tão necessária, porque doutrina espírita é caridade, doutrina espírita, sim, envolve também a ação do bem, e a gente não vai falar só de doutrina espírita, a gente vai falar também dessa necessidade de termos exemplos na ação do bem. Boa noite, Newton Júnior. Boa noite, José. Boa noite, você aí da telinha. Sejam todos muito, muito bem-vindos, porque o NED é... Fala aí, galera. Ah, gostei. Nosso. O NED é nosso. O NED então, é nosso. Já que é nosso, vamos participar. Contamos com vocês aí perguntando, concordando, discordando, mas vamos todos participar. E agora, lembrando até a Eliana Almeida, que entrou agora, Eliana Almeida, nós vamos fazer uma prece no final, uma vibração. Já vai te preparando o teu copinho d'água, vai te acalmando, porque essa medicação, essa água, ela se torna uma medicação que vai te acalmar, vai te trazer paz, vai te dar, né, um pouco de discernimento nas tuas decisões, na forma de conduzir a tua vida. Então, confia, tem fé. E assim, para todos vocês que estão na página de tratamento, vocês que estiveram agora assistindo o tratamento à distância do Seara, esperem agora no final da nossa reunião e aproveitem a nossa reunião também para a gente fazer as nossas reflexões. Uma das coisas mais felizes que eu tive hoje foi que a Alemanha saiu da Copa do Mundo. Tá ótimo, tá maravilhoso. Nem vi. A Alemanha saiu mais um a menos no caminho do Brasil, né? E isso é muito bom. Gente, vamos dar um oi para o pessoal antes de a gente falar qual é a matéria? Eu quero dar uma boa noite aqui. Vou dar um oi aqui. Tá bom. Luciana Garante Antunes, Regina Lagos, sempre, né, a turminha de sempre, aquela turminha bacana, sempre. Cláudia Denise Bexiga, a Cá Borges, a minha amiga Cá Borges. Elza Messias da Silva, Santana Elza, boa noite a todos. Delmira, seja bem-vinda, Delmira. Delmira não pôde vir ontem, né, Delmira, mas veio na terça, sacrifício com as dores, né, Delmira? Delmira é uma batalhadora. Gunila Wagner, Gunila, seja bem-vinda, boa noite. Urânia Trudes, Urânia, seja bem-vinda, Urânia, tudo bem? Mais uma vez, grande trabalhadora, outra grande trabalhadora e da voz da multidão, Alcina Medeiros, boa noite, Alcina. Eliane Almeida, seja bem-vinda. Heloísa Inácio, boa noite, Heloísa, tudo bem? Você estará de volta aqui, logo, logo. Eliane Almeida, boa noite, está pedindo ajuda espiritual. Lembra do que eu falei, a gente vai fazer uma vibração no final. Ó. Já prepara o copinho com água. Isso, sem dúvida. Já deixa no canto. Carla Renata Capaz também, boa noite, Carla. Força aí, hein? Força aí. Sônia Regina, boa noite. Célia Carvalho, e vão entrando. O que vocês vão fazendo? Vão avisando o pessoal para entrar, vão interagindo, vão, por favor, vamos avisando uns aos outros aí e divulgando esse programa. Simples programa, é um programa simples, mas é um programa feito com muito amor e interagindo com vocês, que é mais importante. Qual é a matéria de hoje? Vamos lá, José. Vamos lá. Enquanto o nosso convidado não chega, nós vamos falar ainda sobre o livro 3º, capítulo 9, Lei de Igualdade. A pergunta é da 808 a 813. Desigualdade das riquezas. Vamos ver o que a espiritualidade fala com relação a isso? Aliás, bem até hoje, né? Bem propício, né? Bem propício. Vamos lá, gente? Bora lá. São 4 minutos e pouco. 4 minutinhos e pouco. Assiste, você vai gostar. E na volta a gente vai falar sobre esse assunto. Vamos lá. Bora lá.
Capítulo 9. Lei de igualdade. Desigualdade das riquezas. Perguntas 808 a 813. A desigualdade das riquezas não tem sua origem na desigualdade das faculdades, que faculta a uns mais meios de adquirir bens do que outros? Sim e não. Que dizes da astúcia e do roubo? Entretanto, a riqueza herdada não é fruto das más paixões? Que sabes disso? Busca a fonte de tal riqueza e verás que nem sempre ela é pura. Sabes, porventura, se não resultou de uma expoliação ou de uma injustiça? Mesmo sem falar da origem, que pode ser má, acreditas que a cobiça de bens, ainda quando adquiridos corretamente, os desejos secretos de possuí-los o mais depressa possível, sejam sentimentos louváveis? É isso que Deus julga, e eu te asseguro que o seu juízo é mais severo que o dos homens. Se uma fortuna foi mal adquirida inicialmente, os que a herdam mais tarde serão responsáveis por este fato? Certamente eles não são responsáveis pelo mal que outros hajam feito. Sobretudo, se ignoram o fato. Mas fica sabendo que muitas vezes a fortuna só vem ter as mãos de um homem para lhe dar oportunidade de reparar uma injustiça. Feliz dele se o compreende. Se o fizer em nome daquele que cometeu a injustiça, a reparação será levada em conta para ambos, porque é quase sempre este último quem a provoca. Sem se afastar da legalidade, qualquer pessoa pode dispor de seus bens de modo mais ou menos equitativo. Quem assim procede será responsável depois da morte pelas disposições que haja tomado? Toda ação produz seus frutos. Os frutos das boas ações são doces, os das outras são sempre amargos. Sempre. Entendei bem isso. A igualdade absoluta das riquezas é possível? Já terá existido alguma vez? Não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres a isso se opõe. No entanto, há homens que creem ser esse o remédio aos males da sociedade. Que pensais a respeito? São sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade com que sonham logo seria desfeita pela força das coisas. Combatei o egoísmo, que é a vossa chaga social, e não corrais atrás de quimeras. Se a igualdade das riquezas não é possível, sucederá o mesmo com o bem-estar? Não, mas o bem-estar é relativo, e todos poderiam desfrutá-lo, se entendessem convenientemente. O verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo na... Vamos lá. Meus amigos, faltava pouco, mais duas perguntas só, teve um problema técnico aí da operadora. A desigualdade, ela já, a gente sabe, vem desde os primórdios, né, até nos dias de hoje, mas essa desigualdade, na realidade, ela não tem nada a ver com castigo, né, Deus, como a gente sempre fala, né, ou privilégios. Na realidade, a desigualdade, cada um de nós, cria a nossa igualdade ou desigualdade ao longo dos séculos e até milênios. Porque nós, individualmente, que automaticamente ela cria uma coletividade através da família, né? A gente vai criando uma coisa chamada campos morfogenéticos, onde que fala sobre isso é Emmanuel, que é o quê? Nada mais é do que a lei de afinidade. Essa afinidade, ela faz com que nós trazemos conosco os compromissos que os nossos familiares também têm um compromisso entre a própria família. Se vocês virem na pergunta, eles falam sobre os herdeiros, né? Que, por exemplo, se um pai comete um engano e a mãe também aceita esse engano, e os filhos aceitam esse engano, né? Se aproveitam desses erros, do abuso, se os filhos
se aproveita a situação, eles também vão responder coletivamente numa próxima reencarnação, coletivamente ou até individualmente. Não precisa ser dentro da mesma família. Ele pode criar uma nova família e ele tem esse processo que ele vai ter que se responsabilizar por isso. Entende? Então, a lei de igualdade, ela é criada não como uma forma de castigo, de justiça. Não, na realidade, ela é criada de acordo com o meu comportamento, com a minha atitude. À medida que eu vou me libertando do egoísmo, me libertando do orgulho, me libertando dessa gana pelo poder que hoje nós estamos vivenciando, a partir que eu vou me libertando, isso vai diluindo. Mas se eu insisto no poder, se eu insisto no meu orgulho, se eu insisto na minha vaidade, no meu rancor, né, muitas vezes por não conseguir, minha revolta, eu, mais cedo ou mais tarde, eu vou passar por uma desigualdade social. Então, o que eu quero dizer com isso é que não existe injustiça na lei universal. Todos nós respondemos pelaquilo que fazemos, né? E com isso, automaticamente, nós podemos vivenciar um período de boa-ventura, né? Ou um período de pobreza. Podemos passar, mas tudo isso nós que criamos esse processo. Não é, José? Perfeito. Deixa eu aparecer aqui, senão o pessoal não... Esse é o José. Agora, a gente começa a fazer uma avaliação nessa questão da desigualdade, e quando a gente vê aqueles processos sociais, como o comunismo, por exemplo, que acredita que todos deveriam ter sempre a mesma coisa, funcionaria isso? Estudando a doutrina, lendo sobre a desigualdade, teria como funcionar isso? Como assim? Você fala de que sentido? Ter igualmente. Exatamente. Né? Porque o comunismo antigo falava que todas as pessoas receberiam sempre teriam os mesmos direitos, entre aspas, porque não davam todos os direitos, né? Não era uma coisa. Ele comenta aí, né? Exatamente. Que é impossível. Né? E aí as pessoas não poderiam, por exemplo, não teriam pessoas ricas, muito pobres, todas teriam a mesma coisa. Isso era um conceito antigo. É um conceito, mas antigo. Segundo a pergunta aí, eu não lembro se é 807 ou 800, né, que ela fala o seguinte, ele fala assim, impossível, não tem como acontecer isso. Por quê? Porque existe a lei da igualdade, mas a lei da igualdade, o que é igualdade? Não é igualdade financeira, mas a igualdade pessoal, individual, tá certo? Então, dentro desse... Inclusive... Você chama de igualdade o quê? Oportunidades, por exemplo? Sim, as oportunidades aparecem porque está no seu processo. Por exemplo, eles comentam, uma das perguntas, ele fala justamente sobre isso, que muitos de nós, a gente vem num seio abastado, numa família rica, porque tem um compromisso, tá certo? Fazer com que esse dinheiro auxilie aqueles que não são bem-aventurados, né? A gente sabe muitos... vamos dar um exemplo, o jogador de futebol, né? Perfeito. Muitos jogadores, a gente não só vê como o cara tem um carro, vive na mansão, mas por trás eles ajudam instituições, né? Recentemente nós descobrimos o caso do aquele que é centroavante do Brasil, o centroavante do Brasil, qual deles? Esse que fez 2 gols. Ronaldinho? Ronaldo? Não, esse é da Copa Richarlison. agora. Richarlison. Desculpe, galera, que eu sou meio... Então, porque o Richarlison... O Pombo. O Pombo, que fez 2 gols lá, um golaço. Então, o que acontece? Aí, como o cara está em evidência, foram dar uma vasculhada e descobriram que ele tem um hospital do câncer, cara. Entendeu? Ele financia uma instituição do câncer. Ele financia um grupo de jovens numa instituição em que ele paga para o jovem jogar bola, dá alimentação, ele gasta milhões. Entendeu? Isso, e nós sabemos que o Messi faz isso, o próprio Neymar, né, que tem Instituto Neymar, e muitas situações. Então, é uma oportunidade. Veja bem, eles têm dinheiro a rodo, né? Eles fazem coleção de carro, que eu não coleciono camisa.
Então, mas o que acontece? Eles são bem-aventurados, né? Mas também eles fazem com que pessoas também se aproveitem disso, né? Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Inclusive, tem pessoas que fazem e não divulgam, que eu acho super importante isso. Foi o caso, por exemplo, do Ayrton Senna. Sim. Quando só depois que o Ayrton Senna morreu, que descobrimos que ele tinha o instituto, que ele ajudava, foi divulgado. Porque eles ficaram preocupados que com a morte dele pararia a verba. Aí a irmã dele veio a público e falou, não, eu vou, era a vontade do meu irmão e eu vou. Ele deixou esse testamento, né? Bem antes de pedir, testamento que eu digo assim, pediu para a irmã que continuasse esse processo, né? Sem dúvida nenhuma. E a gente vê isso hoje acontecer. Você vê essa desigualdade, essa questão da oportunidade, né? Porque, assim, você tem que ter oportunidade para todos. Não quer dizer que você vá caminhar junto, não quer dizer que você vá desenvolver junto, mas eu acho que o que é bem democrático e bem justo, e o que a doutrina nos ensina é isso. Você pode ter a oportunidade, mas se você vai caminhar, se você vai seguir, é um problema seu. E tem um detalhe, viu, Zé? A gente fica, às vezes, chateado, né? Até emocionalmente envolvido, com essas crianças que sofrem, morrem de fome, porque hoje, veja bem, gente, a gente se preocupa com o Covid, se preocupa com esse possível retorno e tal, estamos desesperados, né? Poxa, morreu tantas pessoas de Covid e tal. Mas vocês sabiam que cada 5 minutos morre uma pessoa de fome no mundo? Gente, 5 minutos. Enquanto nós fazemos o NED aqui, imagina quantas pessoas morreram, entende? Isso é algo que não se mostra, não aparece. Não. Entendeu? E eu vou te dar alguns exemplos. Primeiro, vamos começar pela nossa cidade. Tem gente passando fome em Santos? Você que é de fora não conhece a cidade de Santos. Tem gente que passa apuro em Santos? Tem. Tem lugares pobres, você vai, a gente inclusive ajuda uma delas, que é a Lemoa. Vai na Lemoa, passa uma tarde na Lemoa e você vai ver o que eu estou falando. Falar é uma coisa diferente de ver, né? Verdade. Você vê uma coisa e sentir na pele e ver e verificar aquela situação é outra. Nós estamos falando do Catar, né? A Copa do Mundo do Catar, não é isso? Vocês sabiam que tem gente que passa apuro lá? Opa. Tem uma região, porque os imigrantes, porque eles não têm ninguém para trabalhar, porque eles não querem trabalhar, eles pegam as pessoas de fora, os imigrantes, por exemplo, foram eles que construíram lá os estádios, a nível de um troco baixíssimo. As próprias torres que eles têm lá. Isso. Né, as torres. E quando você mostra algumas imagens, porque o pessoal, é claro, né, o pessoal está se envolvendo com a cidade, com o país, eles mostram locais de extrema pobreza. De extrema pobreza. Falar, no Catar? No Catar. Por quê? Olha aí a desigualdade das riquezas. Olha aí a discriminação. A discriminação. Que leva à pobreza, né? Exato. A discriminação. Ainda essa questão das regras, né? Eu não aceito se a pessoa é homossexual, eu não aceito que as pessoas não podem se beijar em público, elas não podem beber. Como se isso fosse impedir a pessoa de ser o que ela quer ser, de fazer o que ela quer fazer. Verdade. E eu vou dar um exemplo muito fácil. Eu já viajei bastante pelo mundo. Numa época que eu estive em Los Angeles, você anda na cidade de Los Angeles, viu, Newton? Você anda na cidade, você vê uma limpeza incrível. Incrível. E para você ver como regra não funciona. Aí eu fui, nós fomos no cinema, assistir o Forrest Gump, na época. Então faz tempo, hein? Foi em 94. Eu estava na Copa do Mundo de 94, eu estava lá. Foi em Los Angeles, teve ali, né? Ele ia no Catar, viu, gente? Ver a Copa só não foi por causa do NED. Não, eu fui numa época que dava para ir. Agora eu não Agora eu não vou no Catar, agora eu vou catar as coisas para poder viver. E aí, assim, eu entrei no cinema, você tem o carpete vermelho. Pergunta se dava para ver o carpete. De tanta sujeira. Pipoca por tudo quanto é lado, papel, tudo. Por quê? Porque lá dentro eles não exigem nada. Se você joga alguma coisa na rua... É multado, né? É multado. Se você, lá dentro, como eles não exigem, isso mudou o comportamento deles, o fato de eles terem...
ou é a conscientização? Conscientização. Então, essa questão da desigualdade das riquezas está justamente ligada a essa conscientização. Verdade, tem razão. Tanto é que a última Copa do Brasil, mostraram os japoneses fazendo limpeza. Não foi a última, né? Agora. De novo, agora no Catar, de novo. Eles terminaram o jogo, inclusive eles se classificaram hoje, né? Até em primeiro lugar. Uma coisa inédita, que não aconteceu, jamais aconteceu antes. E eles terminaram o jogo, eles limparam tudo. Eles já fazem isso, né? Porque já é um costume. Mas, acima de tudo, é uma conscientização. Você não faz alguma coisa porque alguém manda. Você faz porque você fala, eu acredito que isso esteja correto. Essa é a diferença nessa questão da desigualdade. Né? Nós temos duas situações, José, que vivenciamos e que nos move. Duas situações. Primeira, a imposição. Quando você te impõe algo e você, por medo, por insegurança, você faz. E na hora que você não precisar mais ter essa... você se sentir livre, isso. Aí você arrebenta. Você faz o dobro que não deveria fazer. Nós estamos vendo muito isso com os jovens. É verdade, é verdade. E a outra é pelo exemplo. O exemplo é a única forma de a gente educar. Não adianta ficar falando, faça isso, faz aquilo outro. Olha, na minha época, o importante é eu demonstrar, porque mesmo que aquele na qual você está exemplificando não aceite, mas ele está vendo. Eles imitam a gente. Exatamente. Eles imitam a gente. Eu tenho um filho de 6 para 7 anos, que tudo que eu faço ele imita. Com certeza. E se eu fizer alguma coisa errada, ou se eu falar alguma bobagem, ele vai imitar. Com certeza. Olha a responsabilidade, né? É verdade. Mas é o exemplo. O exemplo. Você falou tudo. Porque aí o exemplo nos dá aquele que nos acompanha, seja os filhos, seja a esposa ou o marido, seja até na própria empresa, seja no grupo de amizade, né? Aquilo fica referenciado. A pessoa fica com aquela situação. Ô Zé, tem umas colocações aí. Tem umas colocações. Só para avisar vocês, estamos aguardando o Fabrício. Ele falou que ele está terminando já ele está com um evento lá. Ele já vai entrar com a gente, vai falar diretamente de Matão, vai contar a história do Palhaçada, né? Que é legal. Muito bacana, muito bacana. Olha, a Rosana Galvão, ela fez um comentário aqui. Eu acredito que tudo depende muito de força de vontade de cada um. Desafios de chegar onde se almeja. Pois uns se esforçam muito e alguns não se preocupam com isso. Verdade. Rosana, você falou certo. Porque, na realidade, né, o esforço é a modificação pessoal, né, Zé? Porque, assim, muitos de nós queremos... É a mesma coisa da cura. Quando você vai buscar a cura, né? A pessoa prefere... Às vezes a pessoa vem na casa espírita, vai no centro, vai lá no... E quer buscar a cura. Mas que ela não quer mudar nada. Ela não quer se esforçar. Eu costumo dizer que é assim, você quer ajuda, mas não quer ser ajudado. Não. Né? Assim. Você faz no centro espírita um consultório médico. Exatamente. E aí a gente... Então, precisa de esforço. Continua, pode falar. Olha lá, tem mais um comentário aqui, rapidinho. A Luciana Garete está falando assim, a oportunidade estará sempre presente, ou a pessoa não consegue enxergar. Poderia ter alguém que não tivesse nenhuma oportunidade? Não existe, gente. Não existe. Não. O universo conspira em nosso favor, sempre. Quando nós pedimos algo, essas preces, né? Olha, por exemplo, assim, olha, eu quero comprar um imóvel em Dubai. É um exemplo, né? Está na moda com o Dubai. A palavra, ela tem, não é que ela tenha poder, a palavra transmite o sentimento. Você sabia que o sentimento é uma energia, que ora é partícula e ora, né, é forma, é energia. Então, quando eu faço essa criação, no universo já está lá, pronto. Só que a gente acha, como nós somos imediatistas, eu quero ontem isso aí. Não, mas não é assim que funciona. Você vai ter se você começar a trabalhar agora, daqui a 30 anos, 40 anos, ou talvez daqui 1, 2 encarnações. Eu estou dando exemplo de Dubai só por uma referência, assim, né? Só para a gente fazer uma metáfora. Mas, por exemplo, se eu quero ter paz, vamos falar assim uma coisa mais... eu queria tanto ter a família de Reclame de Margarina, né? É verdade. Né? Eu queria ter essa família. Pronto, quando eu falar isso, essa energia já está no ar. E ela é intensificada proporcionalmente à minha vontade. Porque é mais ou menos assim, às vezes eu quero dizer que eu quero ter uma família, né, de Reclame de Margarina, só que eu não contribuo.
Eu quero que Deus me dê. Que Deus, eu acho que a minha esposa ou meu marido que está errado, então eu quero que Deus modifique ele para mim ficar de boa, né? Os meus filhos que eu eduquei mal, eu quero que eles, agora que são aborrecentes, eles mudem. Então não é assim que funciona. Tem a ver qual é o meu comportamento, qual foi o meu compromisso nessa ação da família. Perfeito. Né? Ó, só para avisar o nosso convidado, Opa, já chegou o nosso convidado, só para dar um oi aqui, ó. A Edi Mota, nossa querida irmã Edi, está falando, verdade. A educação dos filhos vem do exemplo dos pais. Totalmente. Edi, é por aí, Edi. Tá certinho. Priscila Sobreiras. Priscila, você sabe que eu te amo, né, Priscila? Você sabe que eu sou apaixonado por você. Egoísta, né? Não, nós amamos você. É, e a Priscila, ela tá indo para a Austrália agora. É mesmo? E vai falar com a gente. Quando ela estiver bem enquadrada lá, ela vai falar com a gente lá da Austrália. Bacana. Ó, primeira entrevista é nossa, hein, Priscila? Tá certo? Allan Kardec. Allan Kardec, Opa. Seja bem-vindo, Allan Kardec. O presidente da USP da Baixada Santista. USP Regional da Baixada Santista, em Vale Ribeira. Grande. Delmira Santos. Eu trabalhei 14 anos na assistência social e constatei que, na grande maioria das vezes, eles não querem sair daquela condição. Arruma, se emprega, casa e daqui a pouco tempo essa pessoa está na rua outra vez. Ela não consegue aproveitar. Não é regra, Delmira. Tem alguns que conseguem. A gente sabe que tem alguns que conseguem superar. Mas realmente tem algumas pessoas em que essa parte, né, esse esforço, né? Esse esforço, às vezes, não é o suficiente para eles poderem... E, às vezes, está muito vinculado a vícios, né? A gente sabe disso. Para nós entrarmos com o nosso convidado, que está aguardando, Ana Maria está fazendo um comentário aqui. As oportunidades são diferentes, porque diferentes somos todos nós. Somos únicos e a força vibra em nossa centelha divina. Tudo começa e termina em nós mesmos. Além de ter um talento, ter uma criatividade imensa nessa área da imagem, né? Ainda é sábia, né, Zé? Sem dúvida nenhuma. Olha, a Edi, a nossa amiga Edi Mota, ela é do Rio Grande do Sul, de Santo Antônio da Patrulha. Ela diz que é fã nossa e Jesus abençoe. Nós é que somos fãs de você. Sabe por quê? Porque você colaborou várias vezes. Você colocou os seus, aquelas histórias, as suas dúvidas, que está servindo para muita gente. O Nerd só existe por causa de vocês, né, Zé? Exatamente. E vamos convidar o nosso amigo aqui, ó. Olha o nosso companheiro grande Fabrício. Opa. Mais um pouquinho do meio aí. Chega mais perto. Dá para arrumar aí? Deixa eu ver aqui. Melhorou? Deixa a galera aqui. Dá para ouvir direitinho? Está ouvindo, Nilton? Está ouvindo bem? Está nos ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Boa noite a todos. Apresente o nosso amigo. Fabrício Sana, grande, é um ser humano sensacional. Vocês vão adorar a história dele. O Fabrício é de Matão, São Paulo. Ele é fundador, organizador do projeto Paz de Assada. Ele já vai falar um pouco sobre isso, né? E é integrante coletivo de poetas. O cara é poeta ainda, o cara não é fraco não, galera. Garimpo da poesia. Coralista, olha só, galera, o cara é completo, né? É coralista do coro Frater, né? Do grupo Canto Coral, não é isso? Grande Fabrício, seja muito, muito bem-vindo. Gratidão por você dar esse momento para a gente. Sei que você tem muitas atividades, é uma correria, e nessa simpatia que você nos dá esse momento maravilhoso para nós. Muito obrigado, meu amigo. Bom, Nilton, José, em primeiro lugar, é um prazer conhecê-los, né? Eu estou tendo a honra de conhecê-los agora, pelo menos virtualmente, né? E eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês, compartilhando. Realmente a vida é bem corrida, né? Mas eu acho que vale a pena a gente compartilhar e ter esses momentos aí de descontração, de reflexão, de conhecermos uns aos outros, né? Eu acho que esses momentos, para nós, são até momentos que turbinam o nosso dia a dia, porque às vezes o nosso dia a dia suga toda a nossa energia, então a gente precisa de algo que recarregue as baterias, né? Eu acho que isso é extremamente importante, né? Muito obrigado a todos aí. Por essa cidade que eu trabalhei um tempo aí em Santos, gosto bastante daí, viu? Gosto bastante. Um pouquinho embaixo para mim.
Ô, Fabrício, deixa o Zé dar uma arrumadinha no som aqui. Tá. E eu sou velhinho, entendeu? Não escutar que velho não escuta direito, né? Entendeu? É seletivo, né? Não é que não escuta direito, é seletivo. É diferente. Beleza, Zé. Então, rapaz, eu vou dizer uma coisa pra ti. A gente se conhece há muito pouco tempo, mas parece que eu já te conheço há séculos, né? E talvez tenhamos nos conhecido. Eu realmente me simpatizei demais com esse teu trabalho, né? É que eu costumo dizer, eu adoro, amo arte, apesar que, meu amigo, não é nessa encarnação que eu vou atuar, mas eu amo a arte. E esse trabalho que você faz, cara, que coisa linda, sensacional esse trabalho, hein? E você está contando história para mim que quando começou com a Arrelia, né? Eu sou da época, muita gente aqui não conhece o Arrelia, Pimentinha. Ele é Pimentinha, né? Muita gente. Exatamente. Né? Como vai? Como vai? Como vai? Como... Tudo bem, tudo bem, tudo bem? Eu vou bem, bem, bem. E aí ó, ele nos diz assim... Aqui, ó, que aqui tem uma turminha também que está perto do aeróbus, sabe? Esse pessoal, esse pessoal eles conhecem. Mas eu via demais o Arrelia, era o maior fãzão dele. Conta aí para nós como é que começou essa história aí, meu amigo. Então, na verdade é o seguinte, o projeto, o Grupo Paz-lhe Assada é um grupo de palhaço hospitalar, né? É muito similar aos Doutores da Alegria, com uma diferença, é que nós não somos uma instituição formada, né? O nosso trabalho é totalmente voluntário, nós não temos, recebemos nada por isso, né? Então, e nós não somos atores profissionais, né? Para você ser, por exemplo, integrante do Doutor da Alegria, você precisa ser ator, para que você possa fazer parte. É um critério deles, nada de errado com relação a isso. Mas no nosso caso, não, né? No nosso caso, nós somos apenas aí um bando de maluco que resolveu colocar o nariz vermelho, né? E tentar ir num local que pouca gente gosta de ir, que é o hospital, para poder estar com as pessoas no sentido de você... a gente não cura as pessoas, né? A gente simplesmente leva a instantes de leveza, de alegria, de escuta, muitas vezes. Mas eu queria fazer uma observação. Quando a gente falar em palhaço, eu precisaria que a gente tirasse algumas coisas. Por exemplo, eu queria que tirasse Patati Patatá, Ronald McDonald, Bozo e Companhia Limitada, porque o nosso palhaço é um palhaço mais poético, é um palhaço que preza muito pelo olhar, pela pureza do ato, ele não quer chamar a atenção, né? Então, quando a gente fala de palhaço, do nosso palhaço, a gente leva para um palhaço europeu, né? Um palhaço que tem um olhar mais, um olhar assim, mais doce, sem mágoa, sem culpa, alguém que sabe das suas imperfeições e segue seguindo, né? E por isso que eu costumo dizer o seguinte, que ser palhaço é muito sério, né? Aí todo mundo vai falar assim, mas como assim, né? Se o palhaço vai fazer rir, como é que ele pode ser sério? E é um pouquinho sobre isso que eu vou falar, né? Você disse para mim que até meia-noite, né? Acho que é isso, né? Até meia-noite. Até 1h da manhã. O Zé falou assim que pode ficar até 1h30 da manhã, não tem problema não. Então tá tudo certo. Então tá tudo certo. E essa ideia, ela começou em 2011, né? Com uma mensagem do Arrelia, ele nos saudou com muita paz-lhe assada. E é engraçado que naquela data isso ficou esquecido, né? Naquele dia daquela mensagem, essa mensagem está gravada, está tudo, mas ela não despertou aí sabe, aquela coisa assim, fala assim, não, é isso que eu quero fazer. E aí, com alguns amigos, com o Reginaldo Corda e a sua esposa, a gente resolveu fazer. Falou, gente, vamos no hospital de palhaço? A gente nem sabia o que ia fazer lá no hospital, né?
vamos lá, vamos ver o que a gente faz. Fizemos alguns ensaios nós mesmos, né? E acabou não dando certo, né? Por conta do próprio Reginaldo ter alguns problemas pessoais, as agendas não batiam e o projeto ficou parado, né? Um tempo depois, o Caio me ligou, uma outra pessoa, disse que queria fazer um projeto. E nessa altura, o nosso projeto já tinha identidade visual, já tinha logo, já tinha proposta, já tinha um escopo de projeto montado. O que a gente não tinha era expertise para fazer alguma coisa. A gente só era bobo mesmo, só era palhaço mesmo. Então, nós fizemos alguns cursos de teatro e lá já se vão 8 anos desse projeto. Antes da pandemia, nós visitamos o hospital, nós visitávamos o hospital todas as terças-feiras durante 5 anos ininterruptamente. Então, todas as terças-feiras a gente vai até lá. Nós não visitamos os pronto-socorros, porque é muito corrido, é muito dinâmico, e a gente vai acabar atrapalhando as pessoas, aí não pode, né? E muitas das vezes a UTI, porque às vezes a UTI é mais difícil de visitar, mas o restante das alas do hospital nós passamos em todos os quartos. Então a gente vai até lá, visita o paciente, tenta brincar quando é possível, tenta sorrir, né? A gente tenta fazer aí o que for possível, né? Essa foto foi na pandemia, então a gente resolveu fazer uma homenagem para os enfermeiros, né? Bacana, para os profissionais. Emocionante, muito emocionante. É muito legal tudo isso, né? Então, assim que nasceu o Palhaçada, né? De uma forma singela, de uma forma muito simples, né? Com muita vontade de fazer alguma coisa boa. Eu acho que é isso daí. Quantos integrantes vocês têm? Nós somos em 22 integrantes, né? Mas pós-pandemia, nós tivemos algumas pessoas que não voltaram, não conseguiram voltar por conta do trabalho, algumas pessoas com alguns problemas de saúde. Então, a gente está voltando aos poucos. Até porque a volta da pandemia foi interessante, porque a pandemia, ela nos pegou numa situação que nós ficamos 2 anos parados. E depois a gente precisava reaprender a voltar ao hospital. E aí a gente descobriu que quem precisa do hospital não são os pacientes que precisam de nós, somos nós que precisamos do hospital. Bem lembrado. Porque é lá que a gente consegue. Para nós foi muito difícil ficar, né? A gente queria ir, queria ajudar de alguma forma, mas por questões sanitárias era impossível, né? Então, Fazem, né, Fabrício? Como? Perdão. A ação que vocês fazem, né, de água? Na verdade, essa data foi o seguinte, né? Foi no auge da pandemia, o hospital precisava de doação de água, de leite, né? E a gente estava ajudando a participar do recebimento, registrando esses momentos aí de receber. A gente participa de algumas ações, por exemplo, com o grupo de apoio ao câncer. Para quê? Para poder arrecadar alimentos, para poder distribuir esses alimentos, né, no Dia das Crianças, no Natal, às vezes a gente sai em cima dos caminhões, brinca, então a gente faz tudo isso. Mas, assim, sempre com um caráter muito social, né? A gente quer que o nosso projeto faça parte de alguma coisa que tenha alguma coisa de bom para as pessoas, para que a gente não passe por animador de festa, entendeu? É isso aí. Ser palhaço é muito sério, né? De fato, é uma responsabilidade, hein, né? Porque o palhaço, ele representa a ingenuidade, né? Eu vejo o palhaço, o humorista é uma coisa, o palhaço é outra, né? O humorista, ele não tem barreiras, ele não tem limites, né? Ele pode falar o que ele quer desde que o outro dê risada, é mais ou menos assim. O palhaço não, o palhaço ele representa a ingenuidade, ele representa a criança que existe dentro de nós, né? Ele nos remete a esse momento de infantilidade, com aquele sonho, com as brincadeiras ingênuas, né? Isso é o palhaço. Então, ser palhaço realmente é uma coisa muito séria. Não é, José?
É verdade. Pode falar, por favor. É só para complementar o que o Newton falou, você sabe que existem algumas questões interessantes. É o seguinte, o palhaço, quando a gente fala de palhaço, a gente lembra do circo. É natural isso, né? Porém, o circo existe há 250 anos, mais ou menos, né? E o palhaço, existem registros na China do século VII a.C., que todo imperador tinha o seu palhaço de estimação. Então, você acha, Fábio, desculpa interromper, mas você acha que os bobos da corte seriam um palhaço da época? É isso que eu ia falar. Os bobos da corte eram os palhaços, né? E o engraçado é que o bobo da corte era o único profissional, o único empregado da corte que falava tudo que o rei não gostaria de ouvir e não perdia a cabeça. Respeitar. É verdade. Porque justamente essa comicidade, ela permite que você fale as coisas e as pessoas não se dão conta da profundidade daquilo que você está falando. Né? Então, isso é a grande sacada do palhaço. E aí você diferencia o palhaço do ator. Porque o ator, ele vai lá e representa o seu papel, seja de um personagem bom, ruim, intermediário, não importa. Mas quando ele acabou de fazer aquela cena, ele volta a ser ele mesmo. Não dá para a gente fazer isso com o palhaço, porque o palhaço tem que ser. Então a gente fala que nos nossos exercícios, a gente faz o quê? A gente deixa o palhaço sair. A gente permite que ele se manifeste. Né? O palhaço ri de si próprio. Por isso que é engraçado. Porque eu não ri. Eu conheci dois rapazes, aquele de Santos, chamado Patati e Patatá. Não sei se você ouviu falar. E conversei com ele chegou a citar no início. Né? E ele me falava, esse rapaz, que assim, ele não era alegre. Ele falava que ele era um cara introvertido, não tinha aquele sentimento de alegria. Mas ele falou, quando eu ficava na frente do espelho e começava a me maquiar, a minha personalidade mudava. Ele falava que ele tinha dupla personalidade no bom sentido, né? Sim. Começava. E aí falou que terminava quando ele punha um chapéu, né? Que ele tinha. Quando ele terminava, ali ele já era outra pessoa, entendeu? Ele não conseguia parar de rir, não conseguia parar de brincar. E ele, quando se ia limpando a maquiagem, era o inverso, começava, sabe? Entende? Então, o palhaço, na realidade, ele se transforma, né? Naquele momento que ele está fazendo é uma metamorfose, não é isso, Fabrício? É um pouco disso. É um pouco disso. Você sabe que a máscara do palhaço é o nariz. E é a menor máscara do mundo, né? E eu brinco que é o seguinte, é a única máscara que, em vez de cobrir, ela descobre. Porque quando você é palhaço, você faz esse mergulho internamente, né? Porque você tem que eliminar todos os filtros sociais para começar. Porque eu preciso olhar o Zé e o Newton com um olhar puro, um olhar de uma criança. Não me importa o que tipo de caractere possa diferenciar você. Você tem a pele mais escura, você é mais gordinho, mais magrinho, você é pobre, você é rico, você é gay, não importa. Quando a gente está no hospital, e se existe uma coisa que nivela as pessoas, se chama dor. A dor nivela. Então, quando as pessoas estão ali, aí ele fala assim, mas eu estou no quarto, no apartamento, tem ar-condicionado, tem a melhor cama, tá aí, você está com o quê? Você está com câncer, né? Tá. Qual a diferença sua daquele que está lá embaixo na enfermaria, que também está com câncer? Não tem diferença. Talvez você esteja num ambiente um pouquinho diferente, mas você está com dor. O problema é o mesmo. É o mesmo. Fabrício, aqui na casa, nós tínhamos uma pessoa, temos ainda, né? Nós somos espíritas, né? Temos ainda, né? Apesar de desencarnada, ela está no nosso coração, chama-se Helena Tônia. Ela ficou 10 anos fazendo visita aos hospitais. E teve uma vez que ela não foi, e tinha um rapaz que frequentava aqui, que ele falava assim, eu queria muito ir, mas eu estou depressivo, eu estou triste, eu vou chegar lá, eu acho que eu vou ficar pior. E aí eu insisti, não sei se eu fiz certo ou não, eu insisti para que ele fosse,
e falei para ele que talvez aquilo fizesse, né, fosse bom para ele. E ele foi na ala. A gente geralmente, quando vai nessas visitas, que não, porque já o grupo de palhaços aqui em Santos também tem, né? Aí o pessoal vai direto para a pediatria, né? E aí o setor de queimados das crianças, que tem crianças, adultos, é o que menos as pessoas visitam, por causa da aparência, por causa disso. E nós fomos até lá. Ele curou a depressão dele. Ele não parou mais de trabalho. Ele trabalhava em São Paulo, ele vinha no final de semana e falava, eu quero ir lá. E ele começou a estudar com as crianças, porque muitas crianças ficam internadas durante meses e, às vezes, nem recebem os pais, porque, infelizmente, tem pais que não, né, não tem aquela cabeça, né? Largam as crianças lá, tipo, pô, ele está sendo bem cuidado lá, eu não preciso ir. E ele estudava com elas. Você acha que isso realmente ajuda as pessoas? Ou tem gente que tem essa retração em relação à visita ao hospital? Eu acho assim, depende da maneira como você encara, né? Nem todo mundo está preparado para ver um quadro desse. Isso é um problema, né? O hospital, ele nos faz enxergar a vida de uma forma diferente. Às vezes a gente às vezes é até ingrato com a vida. Nossa, mas hoje eu tive um dia de trabalho difícil, hoje foi... Pô, meu... E aí você vai no hospital, você vê que aquela pessoa, às vezes quer trabalhar e não pode, quer estar com a família e não pode, quer comer e não pode. Então, isso, de certa forma, cria um processo interno em cada um de nós para que a gente consiga olhar a vida de uma outra maneira. Mas isso, eu acho que assim, as pessoas precisam também ter um certo preparo, um certo cuidado. Já tivemos casos, por exemplo, da gente passar num quarto, tinha um policial na porta do quarto e tinha uma pessoa algemada à cama que tinha atirado num policial, tinha trocado tiro com a polícia. A gente não entra num quarto desse, mas a gente pode interagir com ele pela porta. Se nesse momento eu simplesmente olhar para essa pessoa apenas como um assassino e não como um doente, eu não entro naquele quarto. Eu falo, essa pessoa não quer. Então, a gente precisa ter... Por isso que eu falo que esse mergulho, essa retirada desses filtros, ela tem que ocorrer. Isso é um trabalho diário. Por exemplo, Matão é uma cidade pequena. Então, é muito comum a gente encontrar com conhecidos. É comum encontrar pessoas que a gente conhece, e aí você conhece a história da pessoa. Às vezes você sabe que foi uma pessoa que prejudicou muita gente. Se a gente for olhar por isso, é melhor você nem ir no hospital, porque a gente não está sendo caridoso. Porque eu não estou ali para julgar aquela pessoa, eu estou ali para aliviar a tensão naqueles instantes. Então, eu acho que... É difícil, né, cara? Deve ser muito difícil, deve ser um enfrentamento pessoal muito grande, né, cara? Muito grande, muito grande. E as pessoas que ficam acamadas por muito tempo, as nossas visitas são esperadas. Porque porque a pessoa fala assim, mas você vai lá, você não vai curar aquela pessoa. Sim. Aí eu pergunto para a pessoa, o que é vida? O que é a nossa vida? A minha vida amanhã é meu trabalho. Não, a sua vida é agora. É o momento que você respira. Essa é a nossa vida. Então, se naquele momento ele se sentiu bem, a gente, de uma certa forma, curou. Mas daqui a pouco ele vai voltar a sentir dor. Tudo bem, mas aí é uma outra história. E como nós somos espíritas, a gente precisa perceber também que o próprio palhaço, ele pode ser também uma espécie ele é alguém também que faz o quê? Que através da sua figura, ele quebra a barreira, permite que o ambiente receba até outras vibrações. Sim. Porque é muito comum isso. A gente sabe que onde tem o sofrimento, tem a dor, quer dizer, o ambiente fica muito pesado. Quando a gente entra, é como se você acendesse um pequeno fósforo num quarto escuro. Ele dá uma clareadazinha, né? E talvez esse momento alguns espíritos podem agir
para poder melhorar a condição daquele paciente. E a gente sabe que melhorar a condição do paciente necessariamente não é tirá-lo do hospital, às vezes é preparar para um desencarne. Sim. Então, é muito complexo isso, né? Então, a gente faz as orações antes de entrar, fazemos a nossa oração, e o nosso grupo não é só de pessoas espíritas, nós temos católicos, né? Nós temos pessoas que têm uma tendência a ser evangélica. Então, para nós não faz diferença. Você é médico? Médio, acho que de transporte, né? Eu transporto bastante gente, né? Eu acho que a Eu estou te perguntando isso porque, assim, às vezes a pessoa é sensitiva, né? Sim, de certa forma, sim, você sente, né? Mas eu acho que aquele momento ali, a gente tem que administrar, porque também a mediunidade você tem que ter um processo de educação. É lógico que a gente percebe as pessoas, os quartos assim que eu gosto muito de ir são os quartos com as pessoas com algum tipo de problemas psicológicos, pessoas com depressão, com tentativas de suicídio, são os quartos mais difíceis e os quartos que ninguém gosta de ir. E eu entendo, nem todo mundo consegue, é o mesmo quarto, a situação dos queimados, nem todo mundo consegue olhar para aquela cena, é muito difícil, né? E eu falo para o pessoal, olha, gente, nós temos que entrar. Se ninguém vai entrar, eu vou. Aconteça o que acontecer. Eu vou, a menos que a pessoa não permitir, porque esse é um cuidado que a gente tem. Nós não entramos no quarto de qualquer jeito. Primeira coisa, a gente bate a porta, põe o rosto e pergunta se pode entrar. Porque a gente tem adulto que tem medo de palhaço. É verdade. É verdade. Tem criança, por exemplo, que não nos aceita. Principalmente criança que está com dor, está com alguma coisa, chega lá, ainda mais uma figura desse tamanho, 1,90 m quase, vestido de palhaço. Se eu chegar de uma só vez assim, feio, já não é bonito. Chega de uma só vez assim, fala, oi, e a criança assusta e pronto, infarta ou chora de vez. Então, Fabrício, vocês fazem alguma preparação antes ou depois que começa, algum tipo de preparação? Nós fazemos cursos regulares, né? Então, nós fazemos cursos de teatro, fazemos cursos de palhaçaria, estudamos técnicas de palhaçaria clássica, sabe, aquelas entradas clássicas, todo mundo via, às vezes, nos Trapalhões e nos circos, a gente estuda tudo isso. Para quê? Para que você saiba, porque o ato de entrar num quarto, você precisa entrar e você precisa perceber. A conta é muito simples. O Hospital de Matão, 3 andares, digamos que 20 quartos, 3 pacientes por quarto. Então, nós temos 60 quartos com 3 leitos, são 180 pacientes. 180. Isso. São 180 pacientes. Fabrício, me diz uma coisa. É isso que eu queria saber. Você acredita, você como espírita, você falou sobre essa questão de entrar nos ambientes, às vezes um ambiente pesado, outro ambiente tem a UTI também, né? A gente tem a UTI que também ficam os parentes ali esperando. Você acredita que a espiritualidade está ali presente, dando esse suporte para vocês? 100%. Sabe por quê? O nosso dia a dia, acho que todo mundo sabe, né? Profissionalmente, pessoalmente, familiar, a gente tem muita dificuldade, né? Nós temos os nossos embates no trabalho, nem sempre a gente é muito, muito alegre, muito feliz. Às vezes você tem um dia difícil e eu tenho que ir para o hospital na terça-feira às 18h30. E eu não posso olhar para aquele Fabrício que cometeu enganos durante o dia e falar, eu não vou na visita porque eu não fui um bom Fabrício. Eu tenho que ir. Eu tenho que fazer dos meus tropeços diários o meu levantar como um mestre-sala. Então, eu chego cansado, eu chego destruído, às vezes, do hospital, cansado, porque o dia não é fácil. E quando eu acabo a visita às 8h30, 8h30, mais ou menos, é outra pessoa. É outra pessoa. Eu estou mais leve, eu estou mais feliz, eu estou mais consolado, eu estou me sentindo útil. E isso tem a espiritualidade está ali. Nós somos apenas meros instrumentos, entendeu? De fazer isso. Tá? Tu teve alguma emoção assim que você falou assim, essa eu nunca vou esquecer?
Essa vou levar lembra para de minha algum vida. momento, lembra de algum momento que aí mexeu com você? Quantos 20, 30 você quer? Tem um O maior, o mais... Não, na verdade, assim, teve um assim que... É difícil você dizer que porque cada momento foi único, né? Mas eu acho que uma das coisas muito interessantes foi o seguinte: nós tivemos uma visita muito difícil de um adolescente de 14 anos que tinha ideias criminosas. Então ele constantemente ele falava que queria matar as pessoas, queria matar os pais, ia matar a mãe, ia matar a cuidadora. Muito difícil. Aquele menino foi difícil. Aí uma das integrantes nossa foi lá numa semana, foi lá, ele falou que ele matava os animais, enfim, toda uma situação bem complicada. Ela saiu de lá, passou muito mal, muito mal. Na outra semana, ele estava lá. E aí eu falei para o outro fundador, o Caio, falei, vamos nós dois, vamos enfrentar esse menino, enfrentar no bom sentido, né? E ele veio com as mesmas ideias. Então, enquanto ele estava conversando, dialogando para ele, eu estava do lado, como se fosse um suporte, né? E naquele momento eu não tinha riso. Ali realmente ficou sério. Então, naquele momento, eu fazia como se fosse uma sustentação para que as coisas melhorassem. Hoje esse menino está muito bem, está trabalhando, tem uma vida boa, então isso foi muito agradável, né? Mas tem casos assim de um outro paciente que tinha um problema psiquiátrico e que ninguém queria entrar no quarto dele, né? Porque quando a gente, só um parênteses, quando a gente vai entrar no quarto, a gente precisa descobrir o que nós podemos utilizar para jogar. O brincar, esse jogar. E esse entrar, a gente tem um bom tempo para abrir o quarto, olhar e entrar. Uns 10 segundos, né? Então, em 10 segundos, você tem que traçar uma estratégia assim fantástica. Às vezes dá tudo errado, mas está valendo porque a gente tem licença poética, é palhaço mesmo, então se errar está tudo certo. E esse menino, ele era muito arredio, né? E aí eu olhei assim e falei, gente, o que eu vou fazer? Aí tinha uma banana em cima da mesa dele. Aí eu virei, olhei para o lado assim, fui entrando e falei, minha banana está aqui dentro. Tá vendo aquela banana ali? É minha. Não era para vocês deixar aqui, era para me entregar. Aí ele olhou para mim e falou assim, você gosta de banana? Eu falei, adoro. Ele falou, eu também gosto de banana. Pronto. Já quebrou. Foi um dos grandes abraços que eu recebi, né, no final. Inclusive, essa é uma das fotos que eu tenho. Essas fotos a gente não divulga no Facebook, por exemplo, para não expor as pessoas. Mas algumas fotos eu guardo por causa desses momentos. São momentos em que realmente aquilo fechou. São momentos que ser palhaço fez sentido, né? O palhaço, né, Fabrício? O palhaço, a pessoa vestida de palhaço, né? Assim, numa linguagem subliminar, ele desarma a pessoa, porque ele é o palhaço, ele não é um homem, não é uma mulher, ele não é, sei lá, corintiano, palmeirense, não importa, ele é um palhaço. A informação que chega para a gente, né, é que aquela pessoa vem trazer alegria, vem me descontrair. Mesmo que eu seja uma pessoa arredia, eu confio nele, porque eu sei que ele não vai me fazer nenhum mal, né? Mesmo um psicopata, ou que tem uma esquizofrenia, para ele não vê ele não tem reação negativa, ele pode simplesmente não ter nenhuma reação, mas não representa para a pessoa, seja qualquer problema que você tiver, psicológico, emocional, espiritual, ele não representa em nenhum momento uma ameaça. Isso é que é importante no palhaço, né? Por isso que as portas se abrem. Não é isso, Fabrício? O palhaço, ele é um paradoxo, né? Porque é o errado que deu certo. É verdade. Ele é o cara que usa uma roupa, um sapato maior que o pé dele, né? Ele usa a roupa maior do que a dele, ele usa, às vezes, uma roupa que não bate nada com nada, né? Ele usa o verde com o vermelho, o roxo com o amarelo e
tá tudo certo, né? Mas ele também está dizendo para a gente o seguinte, que as diferenças podem conviver de uma forma harmoniosa e você construir alguma coisa. Então, é um pouco subliminar, né? Então, você está dizendo isso. E, assim, aquela pessoa que quer levar a alegria aonde você vê dor, que é o hospital, né? Porém, as pessoas esquecem que esse hospital em que as pessoas sentem dor é o mesmo lugar que nascem as crianças, que os seres humanos têm a oportunidade de voltar a esse mundo, trazer alegria para todo mundo, para si próprio, às vezes nem tanto, mas é um nascer também. Quantas pessoas vão para aquele local, doentes, voltam curadas e mudam a sua vida, mudam o seu jeito de pensar, ou como se diz hoje muito chique, o seu mindset. Muda a maneira de enxergar a vida. Né? Então, você tem esse outro lado, né? Então, por isso que eu acho que é um imenso paradoxo estar dentro do hospital. Por exemplo, a gente olha a pessoa que faz a limpeza no quarto com o mesmo respeito que o médico. Porque você fala assim, mas as pessoas que fazem faxina não precisou estudar 8 anos, 10 anos. Tudo bem, mas se ela não higienizar o quarto, não limpar a superfície com a enzima correta, Verdade. o trabalho do médico vai embora, porque vai dar uma infecção hospitalar. Então, Mas a importância... Verdade. A importância é muito grande. Então, quer dizer, olhar para os profissionais de saúde, que são as pessoas mais simples, porque as pessoas mais simples no hospital, elas não olham para você, porque elas acham que não são vistas. E nós, enquanto palhaço, temos que olhar para aquelas pessoas e falar assim, oi, tudo bem? Principalmente quando eu passo o pão do cafezinho, aí eu tenho que falar oi com ela, porque comer pão do hospital é de praxe, né? Mas a gente precisa ter esse olhar para as pessoas, porque essas pessoas também precisam. A enfermeira, às vezes a gente fala que os enfermeiros têm cara de bravo, estão sempre mal-humorados, mas você imagina, você vê uma criança com dor e você não poder fazer nada, uma pessoa doente falar assim, me dá remédio, você sabe que você não pode dar aquele remédio. Então o sentimento de impotência também é muito grande. Quando não pega, tem pessoas que são agressivas, assim, até se explica, né? A pessoa está enferma, está doente, está com dor, ou está desgostosa porque não queria estar com essa doença e tal. Ou seja, está sem paciência nenhuma. A primeira porrada que leva é o enfermeiro, né? O que está mais. Então, o cara leva uma, leva duas, leva três, leva quatro. Tem uma hora que realmente não tem quem suporte isso, né? Tem umas perguntinhas, viu, Fabrício? Tem uns comentários aqui, você poderia acompanhar? Vamos lá? Posso? Vamos lá. Olha lá. A Ângela Maria está falando assim, de ânimo forte, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, amor e moderação. Paulo, né? Item de Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Não faltam recursos de trabalho espiritual a todo irmão que deseja reerguer-se, aprimorar-se, elevar-se. Lacunas e necessidades, problemas e obstáculos desafiam o espírito de serviço dos companheiros de fé em toda parte. A ignorância pede instrutores, a dor reclama enfermeiros, o desespero suplica orientadores, onde, porém, os que procuram abraçar o trabalho. Bacana isso. Bacana. Parabéns, Angela. Obrigado, Angela, pela colaboração, né? Pela contribuição. Lindo. A Edi está pedindo para a gente, que lá do Rio Grande do Sul, ela está perguntando para você se vocês também vão em clínicas de repouso e se é importante também visitar essas clínicas de repouso, levando esse momento de alegria para os idosos. Parabéns pelo trabalho de vocês. Na verdade, obrigado, viu? Nós já fomos algumas vezes aos asilos, né? Para participar com eles, mas depois da pandemia ficou muito mais difícil para nós assumir mais atividades, porque o nosso número reduziu muito, né? Nós tivemos casos, por exemplo, de integrantes nossos que estão doentes, então, problemas de saúde sério, que estão com dificuldade de voltar, né? E esse próximo ano a gente quer expandir não só os idosos, mas, por exemplo, até clínica de dependentes químicos, levar isso. Agora, para a gente levar, por exemplo,
para determinados locais, a gente precisa criar uma dinâmica para que haja uma interação. Eu não posso chegar lá para o idoso, para a pessoa, e ficar lá, eu sou palhaço, você tem que rir. Não, a gente procura se preparar para isso, até para oferecer alguma coisa de boa qualidade para eles, né? Mas sim, são locais. Nós já fomos em clínica independente de químicos, a gente ia até para cantar. Perfeito. Tem mais um comentário aqui. A Delmira Santos só está te elogiando. Amigos, estou emocionada. Que ser humano grandioso. Quantas lições. É um elogio para você, Fabrício, pelo seu trabalho. Fabrício, uma perguntinha. Você falou que quando você voltava cansado, mesmo cansado do hospital, que mesmo assim era diferente. O que mudou na tua vida? É importante que tem um monte de gente assistindo e ainda pessoas que ainda vão assistir. O que mudou na tua vida esse trabalho? O quanto é importante ter um trabalho desse, que muitas vezes não precisa ser o palhaço do hospital, mas, de repente, fazer com uma pessoa que esteja precisando de ajuda, de uma instituição, de uma família que se encontra na rua, de alguém... Fala para mim o que mudou, o que muda na cabeça da gente. Lembra que eu falei que o palhaço tem que ser? Esse é o ponto. Primeira coisa. Nós somos abordados dentro do hospital e as pessoas falam assim, nossa, esse trabalho de vocês é maravilhoso. Esse trabalho de vocês é lindo. Como eu faço para fazer parte desse trabalho? Aí eu faço a seguinte pergunta. O quanto você está disposto a fazer parte desse trabalho? Isso é uma pergunta, né? Porque ações sociais, você não é obrigado a fazer ação social, mas a partir do momento que você assumiu a ação social, você tem que ser responsável por ela, né? Então, o nosso trabalho, ele tem uma escala, e essa escala tem um backup, alguém que fica aguardando, porque, por exemplo, eu estou trabalhando, tive um imprevisto no trabalho, não consegui chegar, meu carro quebrou, eu tenho que ir até lá. Então, alguém vai me substituir, mesmo que eu não vá, por algum problema. Então, isso mostra. E com relação ao que muda na minha vida, eu não posso ser duas pessoas. Eu não posso ser duas pessoas. Eu tenho que ser verdadeiro. E para ser sincero, eu sou palhaço porque eu sou sincero, ou eu sou sincero para ser palhaço. Parece, né? É um jogo. Então, quer dizer, isso muda na minha vida. Eu preciso olhar as pessoas independente do local. E se todo mundo fosse virar palhaço hospitalar, ia faltar hospital. E a gente precisa não pode esquecer que nós vivemos num imenso hospital. Porque o planeta Terra é um hospital. Então, estar de máscara, estar de palhaço, vestido de palhaço ou não pode ser um fator limitador para que eu possa perceber as coisas que você falou, Zé. Para que eu possa perceber o mundo de uma forma mais honesta, mais responsável. Eu não posso ser diferente. Então, o que muda na minha vida é que eu preciso ser aquilo que eu realmente acredito, que eu falo para as pessoas, que eu entendo, que eu estudo, que eu pesquiso, que eu vejo que é verdade. Eu preciso transformar isso em ação. Então, eu acho que essa é a grande mudança que deu na minha vida. E, às vezes, as pessoas nos veem e as pessoas veem a foto, né? A foto é maravilhosa, né? Quando eu estou abraçado com uma criança, né? Quando as crianças estão rodeadas, estão brincando, estão me pintando, né? É muito legal. Mas o quanto você quer ser o Fabrício? Quanto você está disposto a ser o Fabrício? E outra coisa, você jamais vai ser o Fabrício. Porque a gente jamais vai ser aquilo que a gente não é. É verdade. É verdade. Então, quer dizer, o processo do palhaço passa por um processo de aceitação. Porque eu preciso me aceitar enquanto pessoa. Se eu não me aceitar que eu erro, que eu cometo erros graves, que eu nem sempre faço as coisas do jeito certo, se eu não assumir o erro na minha vida e não entender que isso não faz parte de mim, que é apenas um momento, eu não aprendi nada com ser palhaço. Eu preciso, sabe, é como se você fosse tirando
camadas, como uma cebola. Você vai tirando aquelas camadas, aquela coisa mais velha, e vai trocando de pele. Isso é um trabalho diário. E isso não é um trabalho que cai do céu, é um trabalho de dia a dia. Então, cada dia eu vou lá e faço um pouquinho, um dia eu acerto, um dia eu erro, e eu vou continuando a tentar. Eu acho que esse é a grande mudança que o palhaço trouxe para mim. Rapaz, você Incrível. falou que é verdade, sabe? Ser palhaço é coisa muito séria. E nós estamos vendo um palhaço de sucesso, com o trabalho que você faz, maravilhoso, falando coisas sérias, né? Mas que tocam a gente para a gente despertar. Realmente, eu te agradeço demais mesmo pela tua presença. Agradeço, inclusive, vocês aí da telinha. De 5 a 18, nós teremos o primeiro sarau da arte espírita e o meu querido Fabrício vai estar nele, né? Vai estar conosco, vamos apresentar alguns trabalhos dele e de tantos outros, porque a arte realmente ela toca a alma, né? Hoje, a arte, de uma forma geral, nós vamos ter todo tipo de arte, eu vou mandar depois o material para vocês, nós vamos ter música, teatro, poesia, coral. Vamos ter até teatro de fantoches, galera. Vamos ter contação de história. Vai ser são 13 dias, uma trezena, né? 13 dias sensacional, só com gente que nem o Fabrício, gente talentosa, criativa, vai ser muito bacana. Muito bom, muito bom. Tá bom? Fabrício, muito Você vai fazer uma obrigado. prece para a gente? Faz uma prece para a gente, Fabrício. Você faz? Sabe por quê? Eu vou, mas aí... Pode falar. Não, é só te falar que o pessoal da página de tratamento está assistindo, né? E esse pessoal sempre pede. A gente tem aqui os programas de tratamento da casa, né? Há muitos anos já. E eles pedem para fazer uma vibração. Então, gostaria de saber... Ô, Fabrício, só uma coisa só. A gente tinha esse critério, depois da pandemia, acabamos esquecendo de retornar. Fala um pouquinho do nome da tua esposa. Você tem filhos? Sua esposa, se tem filhos? O nome do seu pai, mesmo que seja desencarnado, né? Para a gente ver essa parte tão importante que é a nossa família, né? O nosso laboratório, né? E aí depois você faz o encerramento para nós. A minha esposa Edna, minha parceira aí de 30 anos, né? Então, e eu tenho 2 filhas. Eu tenho uma filha de 28 anos que mora em São Carlos. Tem uma outra de 21 que estuda em Ribeirão Preto. Que a mais velha já está fora de casa, né, no sentido de estar trabalhando fora, já ter sua vida, né? A mais nova está concluindo a faculdade ainda, né? Então são as minhas inspirações, as minhas mulheres. Como meninas? Uma chama Raíssa, a mais velha, a Raíssa, e a mais nova chama-se Mauê. E os responsáveis, que eu acho que são responsáveis por nós termos você em nossas vidas, né, com esse talento, com essa criatividade, né, que são, que a gente comentou no começo, são os responsáveis, que deram os exemplos, né, como é o nome do papai e da mamãe. Seu Edson Sanas, né, que essa hora está lá já está no outro plano, né? Você faz palhaçada. Ele está vendo eu fazer essas palhaçadas, né? A minha mãe, a dona Marli, ela mora em Três Rios, no Rio de Janeiro. A minha mãe é uma médium, né? Eu tive uma particularidade, porque eu mudei de Minas, eu sou mineiro, mudei para o estado do Rio, e eu morava na Avenida Allan Kardec, 476. Olha, caramba, hein? Do meu lado esquerdo, eu tinha o Centro Espírita Bezerra de Menezes, onde eu fazia curativo nas minhas feridas, porque moleque, no nosso tempo, a gente andava com as pernas machucadas mesmo, né? Tomava sopa no domingo e eu frequentava um terreiro de Umbanda toda sexta-feira à noite com minha mãe. E eu fazia catecismo no sábado à tarde. Tá certo, né? Vai que, né? Foi tudo muito bom, foi muito bom. Então, eles me permitiram conviver com todo esse universo, né, de uma forma muito, muito viva, com exemplos de trabalho, de dedicação,
Então, acho que isso tudo é muito bom. São eles que nos deram a oportunidade de estar aqui hoje compartilhando com vocês um trabalho que não é só meu. Eu sou apenas um mero instrumento para fazer alguma coisa, né? Você frequenta alguma espírita? Ou... Eu participo da comunidade espírita Cabachuta, aqui de Matão. Que legal. Cabachuta é do nosso querido o Orson Peter Carrara. O Orson também participa, né? A gente fez aqui durante 11 anos o EAC, né? Que é o Encontro Anual Cabachuta. Que legal. Com o Orson nós fizemos esse evento por 11 anos. 11 anos. 10 anos mesmo. E esses anos agora já ficou virtual, mas nós fizemos 10 anos presencial, né? Inclusive, essa mensagem do Arrelia veio no primeiro EAC em 2011. Então, muito, muito legal. Foi um start aí. Meu querido, a galera está esperando, todo mundo com seu copinho de água aí, só aguardando aí. Vocês aí estão nos aguardando. Queria que vocês me permitissem que eu fizesse a oração do palhaço. Você fica à vontade. Aí quem manda é você. Tá? Fica tranquilo. Essa oração é mais ou menos assim. Senhor, que a mesma alegria de encontrar-me em Ti a cada momento possa ser a imagem de eterno alento, como as manhãs ao raiar do dia. Seja a minha imagem na fantasia, o espelho que reflete meu desejo de ser o consolo que em cortejo espalha a esperança por onde siga. No impulso de servir-te como arlequim, transborde o sentimento da bondade, afastando o mal em conformidade às tuas leis de amor sem fim. Este mesmo arlequim que ri e chora, roga ao trabalho preenchendo a vida, vencendo as mazelas que carrega ainda em caminhos de luz, de paz afora. Possa, Senhor, neste momento agora, fazer em mim tua vontade amiga, o palhaço criança que agradece a lida, levando consolo àquele que chora. Muita paz e assada para vocês. Muito obrigado, cara. Muito lindo. Parabéns. Galera, a hora do copinho com água. Fabrício, muito obrigado pela tua presença. Obrigado por esse trabalho, por esse exemplo. E a gente precisa muito isso, né? Exemplos, pessoas que se dedicam, que vão em frente, que passam, né? Mesmo com as adversidades, estão lá e não deixam de bater o ponto, de ajudar, não deixam de dar continuidade. Muita gente começa e larga, muita gente fica um tempo só, e a gente sabe o quanto é difícil isso, né? Manter, porque é um trabalho de Deus, é um trabalho de Deus, é um trabalho que vem lá de cima, é um trabalho que a gente sabe que tem uma repercussão espiritual muito grande. A gente não fala somente do trabalho de consolar, de levar alegria, mas, acima de tudo, a energia que emana de vocês, da equipe que trabalha com vocês e que acaba envolvendo a cada um daqueles pacientes. Muito obrigado, muito bonito o teu trabalho, que Deus te abençoe, que você dê continuidade, que você tenha vida longa com esse trabalho. Eu gostaria de agradecer esses momentos, porque não são momentos de autopromoção, como você disse. São momentos de você mostrar que, apesar das adversidades, das dificuldades, coisas boas estão acontecendo. Eu acho que é isso. Não, tem que mostrar mesmo, porque, afinal de contas, a gente fala assim, não é autopromoção, não é autopromoção, não. Isso aí, na realidade, é um exemplo que nós temos muito isso, né? Precisamos disso. O espírita, na realidade, fica aquela velha história. Tem muito espírita que fica na teoria. Exatamente. Exatamente. E tipo assim, que a mão esquerda não sabe o que a direita dá, a gente interpreta mal essas coisas, entendeu? Porque esse tipo de coisa tem que ser mostrado para a pessoa perceber que o mundo melhorou. Porque a gente ouve muito assim, tá cada dia pior, e não é bem assim, é que o bem, ele é muito tímido, enquanto as coisas, eu não falo mal, porque eu não acredito no mal, mas a ignorância do bem, faz alarde, então parece que as coisas estão muito erradas, mas não estão, não. As coisas estão muito bem e nós estamos evoluindo e muito.
né? E precisa pessoas como você, que eu sei que tem muita gente, precisa realmente ter voz para fazer com que as pessoas comecem a enxergar que o mundo está melhor e muito melhor, graças a vocês que se dedicam e se comprometem, né, com esse trabalho. Parabéns, Fabrício, muito, muito obrigado. A gente vai se ver muito no Sarau, né? O pessoal vai conhecer o teu trabalho, né? E parabéns por esse trabalho, né? Eu só queria dar um oi para a Cristine, que mandou uma mensagem agora. Cristine, faz os exames, fica tranquila, vai dar tudo certo, tá bom? Faz a tua prece. Pode ter certeza que ali você tem um amparo espiritual também. Sintam-se abraçadas. Que Deus ilumine os todos. Ele tinha que vir, né? Porque, afinal de contas... Bom, né? É o palhaço, tudo parece ter um nome. Como é o nome desse seu palhaço aí? Ele é o Fafão. Como? Fafão. Mensagem para essa galera aí, cara. Para essa galera que tá te vendo aí. O que o Fafão fala para nós aí? Olha, eu vou falar uma verdade para vocês, viu? Do jeito que a coisa tá difícil, eu só vou cantar para vocês. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É isso que o palhaço faz. É isso aí. Fafão. E você que está aí na telinha, se gostou da atitude do Fabrício, do palhaço Fafão, use no seu comportamento toda essa informação, toda essa energia boa que o Fabrício trouxe para nós. E bora ser feliz, galera. Fique com Deus. Fica um pouquinho aí, Fabrício. A gente vai por a finalização. Um abraço a todos. Um abraço. Tchau. Obrigado. Tchau, tchau. O NED é uma realização do Lar Espiritual Seara de José e conta com o apoio da Farmácia Ativa, Alcance Apps, Programação e Vendas, Tâmega Turismo e Seguros, Panificadora Pinheiro Machado, Íntegra Empreendimentos Imobiliários, Securserve, corretora de seguros. Acesse o nosso conteúdo no Facebook, siga-nos no nosso Instagram e inscreva-se no nosso canal no YouTube. Não se esqueça de ativar as notificações clicando no sininho. Acesse o site searajosé.org.br. Conheça a nossa história e fique atento aos nossos eventos. Fale com a gente através do WhatsApp 13991536974. O NED, Núcleo de Estudos da Doutrina Espírita, é uma produção da JM Vídeos.